A palavra de Deus, meus irmãos, de hoje, ela se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Diz assim: E sucedeu que, ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca avisarás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, do seu mau caminho, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se você avisar ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Meus irmãos, a palavra desse dia para você, ela vem falar de um profeta chamado Ezequiel, que foi constituído como atalaia, assim como você também nasceu para ser profeta. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a Ezequiel dizendo: Ezequiel te levantou como atalaia hoje sobre a casa de Israel. Deus deu uma ordem a Ezequiel, disse: Ezequiel, hoje eu te levanto, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Você vai ter que avisar ao povo sobre os seus pecados. E se eu falar alguma coisa para você, você vai ter que chegar e falar ao povo. Se eu disser: Ezequiel, alguém vai morrer e você não avisar, eu cobrarei o sangue da tua mão. Mas se você avisar o ímpio nos seus maus caminhos e ele não se converter, certamente ele vai morrer. E da tua mão não requererei mais. Ou seja, Deus estava falando, dando uma ordem para Ezequiel, meus irmãos, que Ezequiel tinha que avisar. O atalaia é aquele que avisa, dependente do irmão, se ele vai gostar, se ele vai achar ruim, se ele vai se agradar. Não importa. O que importa é ele cumprir a ordem de Deus, que muitas vezes nós não queremos falar a vontade de Deus, nós não queremos pregar o que realmente nós temos que pregar, porque nós temos pena que o irmão vai se magoar. Quando Deus levantou Ezequiel, ele disse: Ezequiel, você vai falar o que eu mandar. Você não vai falar simplesmente para agradar alguém, você vai falar o que eu mandar. E se eu disser: Ezequiel, o ímpio ali vai morrer. E se você que é atalaia não avisar, ele vai morrer no seu mau caminho e você vai ser culpado. Ou seja, cobrarei o sangue das tuas mãos. Então eu quero dizer para você, atalaia, que está vendo esse vídeo, que está vendo essa pregação, você também é um atalaia. Mas só que você não tem que ser um atalaia que fala só coisas boas que as pessoas gostam. Porque tem muitas pessoas enganando. É, varão. E você sabe que Deus não quer jamais que você seja enganado. Não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas para você, para tentar agradar seu ego, para tentar dizer para você que Deus gosta da vida que você leva, da vida errada, da vida de pecado, da vida que desagrada, que desonra o Senhor. Não adianta eu vir aqui falar para você coisas que querem te agradar. Porque não adianta eu agradar você e desagradar a Deus. Se Deus levantou o profeta Ezequiel no meio de um povo rebelde, porque lá não tinha profeta para falar a verdade, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E você é um profeta que nasceu para fazer a diferença. Deus levantou Ezequiel no meio de um povo que estava totalmente desviado do caminho do Senhor. Talvez lá tinha pastores, talvez lá tinha levitas, talvez lá tinha pessoas que pregaram a palavra do Senhor, mas só que talvez eles não estariam pregando a palavra como Deus queria. E Deus levantou Ezequiel. Você é o Ezequiel. Você nasceu para ser atalaia. E quando Deus te levantar, você vai ter que falar, doa em quem doer. Aí você pode perguntar: irmão, eu não consigo.
pregar assim. Você consegue, porque você é um atalaia. Você nasceu para ser um atalaia. E quando Deus lhe chamar, você vai ter que abrir sua boca, meu filho. Senão Deus vai cobrar o sangue de você, da pessoa que você prega a palavra. Se ela morrer no mau caminho, Deus vai cobrar o sangue de você. E você, por ser atalaia, não avisou? Ou você é aquele atalaia que só prega maravilhas, só prega coisa bonita, esquece de dizer para o povo que eles precisam se arrepender dos seus pecados, que eles precisam se converter para que eles venham viver. Ou você é aquele atalaia que só pega prosperidade? Será que é realmente esse o atalaia que Deus chamou para que você seja? Será que realmente é esse o atalaia que Deus tem chamado? Você é aquele atalaia que prega a verdade, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ou você é aquele atalaia que prega e doa em quem doer. Não importa, pregue. Faça o que Deus está mandando. Porque foi para isso que Ele lhe chamou, não foi para ser covarde. Hoje em dia tem igrejas lotadas, por quê? Porque estão passando a mão no pecado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Deus me levantou como atalaia para não passar a mão no pecado e dizer que você precisa se consertar, você precisa correr para os pés do Senhor, você precisa ser um atalaia que chega e fala, mas fala de Deus, não vai falar da carne. Porque tem pessoas que estão falando da carne e você não nasceu. Deus não vai te levantar para falar da carne, mas para falar da parte dele. E quando ele mandar, meu filho, você vai ter que falar. Porque se você não falar, você vai ser cobrado. E estou aqui com o objetivo nessa manhã de avisar você. Ai de mim se não avisar. O seu sangue pode ser cobrado das minhas mãos e eu não quero isso. E eu quero dizer para você, meu irmão, você que é atalaia, e você que ainda não é, eu profetizo que em nome de Jesus um dia você vai ser. Sabe por quê? Porque Deus ele tem amor por cada um de você. E você que já é atalaia, cuide de pregar a verdade. Cuide de pregar contra o pecado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque tem muitas pessoas que estão passando a mão no pecado. Estão preocupadas com dízimo. Não vou pegar contra o pecado, porque se eu pregar, o meu dizimista já não vai dizimar mais. O irmão, a minha igreja vai ser vazia. Se eu pregar contra o pecado, vai faltar membros na igreja. Não vai faltar não, querido. Quando você pregar a verdade, Deus vai levantar pouco, mas vai levantar pessoas de qualidade, profetas, que dizem a verdade, que não tem de que se envergonhar do evangelho do Senhor. Porque tem muitas pessoas desconcertadas, querendo ser atalaia. Deus não lhe chamou para ser desconcertado, para ser um atalaia, para viver na brecha. Deus lhe chamou para ser testemunha. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E se você não avisar, você vai ser cobrado. Eu já recebi pregações, já fiz pregações, se você não sabe, meu irmão, você que está ouvindo, que outro dia me questionaram. Por que sou pregou doído, irmão? Por que sou pregou doído? A palavra de Deus é amor, Deus é justiça, Deus sara, Deus cura, Deus liberta. Eu falei, varão, todo mundo sabe que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta. Mas sabe o que Deus quer de você? Que você se converta dos seus maus caminhos para que você venha a viver. Como em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. E Deus disse a Ezequiel, quando eu avisar o ímpio, ou seja, quando eu avisar um pecador, a um transgressor, a um homem iníquo, que ele vai morrer, e se você não chega lá, avisar ele, eu vou cobrar o sangue da tua mão, porque ele vai morrer no pecado. Não teve oportunidade, você não avisou. Porque se você avisasse, ele poderia ter se convertido dos seus maus caminhos e ter se salvado. Mas você não avisou. E eu cobrarei da sua mão se você não avisar. Você que é atalaia, faça a vontade do Senhor.
pregue a verdade. Doa em quem doer. Ah, irmão, mas eu tenho que pregar amor. Sim, Deus é amor. Mas se eu for pregar para você, querido, que só Deus é amor e não é justiça, vai se tornar mais difícil de você se converter. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou amaciando o teu ego. E eu não estou aqui para isso. Não foi para isso que Deus me levantou. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, estão estudando teologia humana para falar bonito, mas estão fazendo totalmente contrário da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, querido, você é um atalaia que foi levantado para falar a verdade. Quando a Bíblia diz, o inimigo do homem se voltarão contra ele dentro da sua própria casa, quando você ser um atalaia, vai vir levante contra a sua vida. Sabe por quê? Você é o sal da terra, e onde o sal bate, a ferida que tem, ela vai doer. E o irmão falou para mim, por que você não prega? Irmão, a palavra de ontem foi doída. Você tem que pregar uma palavra boa. Você tem que pregar uma palavra. Você tem que pregar para o povo que Deus ama, que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta. Sabe por que muito povo hoje não está se arrependendo? Porque muitas pessoas estão pregando bênção, estão pregando casa, carro, empresa, e estão esquecendo de dizer para você, querido, que você precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Você precisa se consertar, tomar uma posição, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Você acha que Deus quer você desconcertado na presença do Senhor? Ah, irmão, mas a Bíblia diz que não existe um justo. Muitas pessoas estão usando a Bíblia para justificar o seu erro, o seu pecado. Muitas pessoas dizem, a Bíblia diz que não existe um santo na terra. Todos são pecadores. Quer dizer que agora eu posso justificar todo dia a Bíblia para justificar a merda do meu erro. Com todo respeito. Eu vou usar a Bíblia para toda vez que eu pecar dizer, Deus é misericordioso. Eu vou usar a Bíblia quando as pessoas vêm me repreender. Eu dizer, não julgue, porque a Bíblia diz, não julgue para que não seja julgado. O inimigo usou a Bíblia para confrontar Jesus. Hoje em dia você não pode repreender alguém que o varão vai logo lá na Bíblia, diz que é isso, que é aquilo. Quer usar a Bíblia para tudo hoje em dia. Eu não posso repreender o irmão, falar para ele, irmão, eu não posso pregar doído, porque se eu pregar doído, vão dizer que eu estou julgando, vão dizer que eu estou tacando pedrada. O povo quer ouvir palavras bonitas. Você precisa pregar contra o pecado, profeta. Ei, você mesmo Deus está falando com você. Você tem que pregar contra o pecado. Você tem que ser santo para pregar contra o pecado. Mas a Bíblia diz que não existe um santo. Você tem que ser santo. Porque sem santidade você não entra no céu, querido. Sabe por quê? Porque Deus pede santidade. Irmão, mas eu sou falho. Sim, você é falho, você é pecador porque você é ser humano. Mas você não peca. Você não tem que pecar já pensando em se justificar. Você peca, você falha, porque você é ser humano, mesmo, você é profeta, que prega a palavra do Senhor. Você erra, peca, porque você é ser humano. Mas você não tem que pecar com intenção de ir lá na frente e pedir perdão, justificar a Bíblia, usar a Bíblia para justificar o seu erro.
Tem muitas igrejas lotadas, porque vão para lá e tem muitos ministérios que estão passando a mão no pecado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não estou criticando o ministério de ninguém. Sou atalaia, meu filho. E que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Doa em quem doer. Ai de mim se eu não falar. Não estudei teologia. Não estudei com doutorado, com professor. O meu professor foi o Espírito Santo. Eu troquei a teologia pela geologia. Geologia, querido, ajoelho no pó. Para Deus me ensinar tudo que eu sei. Sabe por quê, querido? Porque muitos vão ser enganados por ir pela cabeça dos outros. É, querido. Eu não posso acreditar em tudo que me dizem. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando o profeta Oséias fala em Oséias 4:6, ele está dizendo, meu irmão, que o povo está se perdendo por falta de conhecimento, ou seja, o povo não está instruído na palavra. O povo tem que ser instruído na palavra, você tem que ser instruído na palavra. Você tem que buscar, você tem que ter a presença na sua vida, varão. E Deus disse a Ezequiel, você vai ter que falar, Ezequiel. Porque se você avisar o ímpio e ele se converter dos seus maus caminhos, ele vai viver. E você salvou aquela vida. Mas se você não avisar, eu cobrarei o sangue da tua mão. Muitas pessoas vão ser cobradas por Deus por não falar a verdade. Por ficar pensando, não vou pregar porque o fulano vai ficar com raiva de mim. Eu não vou pregar para o meu irmão porque meu irmão vai ficar com raiva de mim. Para de ser covarde. Para de ser atalaia covarde. Porque o verdadeiro atalaia é aquele que avisa. Para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. O atalaia é aquele que fala, doa em quem doer. Não importa o que vão achar, ele está fazendo a vontade de Deus. Você é um atalaia. Você foi levantado para pregar contra o pecado. Servo de Deus é aquele que prega contra o pecado, não é aquele que passa a mão no pecado não, porque você não é atalaia não. Vai se levantar, vai vir, levante e vai. Onde tem ferido, o sal vai doer, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa palavra fala de um atalaia que foi chamado por Deus para avisar o ímpio, porque o ímpio precisa se arrepender. Muitas vezes as pessoas, acontece algo na vida das pessoas, como eu já acabei de testemunhar, muitas pessoas falam, o fulano morreu, Deus permitiu que ele morresse, foi vontade de Deus. Para com isso. Entenda uma coisa, vontade de Deus é uma coisa, e permissão de Deus é outra, querido. Você acha que a vontade de Deus é que você viva passando a mão no pecado? Não, mas Ele permite que você passe a mão no pecado. Você acha que Deus se agrada na morte do ímpio, como fala no capítulo 33, versículo 11? Não. Qual é a vontade dele? É que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. E se o ímpio morrer? Eu vou dizer, foi vontade de Deus? Negativo, querido. Deus permitiu. Mas a vontade de Deus era que aquele ímpio se convertesse dos seus maus caminhos e conseguisse viver.
Então eu quero dizer para você, querido, entenda uma coisa. Sabe por que Deus te levantou? Sabe qual é a vontade de Deus? Você, Atalaia. Sabe qual é a vontade de Deus? É que você vá e pregue contra o pecado, avise o ímpio, para que ele se converta dos seus maus caminhos. Não vá pregar casa, carro não, porque essa não é a vontade de Deus não. A vontade dele é que você pregue contra o pecado, para o pecador se converter dos seus maus caminhos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas ele permite você pregar prosperidade? Permite. Ele permite, porque ele te deu livre-arbítrio. A vontade de Deus é que o traficante viva no tráfico, vendendo droga? Estou dando exemplo. Não. A vontade dele é que o traficante se converta dos seus pecados. Mas ele permite. E eu quero dizer para você, Atalaia, você mesmo. Deus está falando com você, você que tem se acovardado. Você que tem tentado de todos os jeitos, ter esse espírito de ousadia para chegar e falar a verdade, independente de onde você vá. Ei, eu profetizo que Deus vai derramar um espírito de ousadia sobre a sua vida, querido. E você não vai mais passar a mão no pecado. Se você passava, você não vai passar mais. E se você não passar, você vai continuar sendo assim, pregando a verdade, doe quem doer. Alerta o povo, tem uma casa de Israel esperando você pregar a verdade para que eles tenham se converter, para que eles consigam viver. Tem pessoas que precisam que você alerte ela. Preciso da sua ajuda, você como Atalaia. Avisa o pecador dos seus pecados. Independente do que ele seja, prega contra o pecado. Independente do que a ocasião que você se encontra, ou seja, o lugar. Mas se você é Atalaia, pregue a verdade. Amém? Então, essa é a palavra que eu trouxe para você, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seu lar. Que você a cada dia possa conhecer um Deus como único e suficiente Salvador da sua vida. E você que já é Atalaia, continue fazendo a vontade do Senhor. Não liga para o que os povos vão dizer, porque o levante vai vir. O inimigo não vai querer que você seja Atalaia. Jamais. Mas o meu Deus, Ele quer. E Ele te chamou para isso. Faça a vontade de Deus. Não importa o que aconteça, doa em quem doer. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e que a paz do Senhor venha habitar no coração de cada um de você, no vosso lar, na nossa família. E que a cada dia Ele venha suprir o que você precisa. Não sei o que é, a luta, a dificuldade, mas o meu Deus, Ele sabe. E que Ele venha estar te abençoando e suprindo as tuas necessidades. E que Ele venha a cada dia te fortalecer, trabalhar na tua vida, no teu coração, te ajudando a se livrar de algo que você tem tentado e não tem tido força. E que Ele venha abençoar você em nome do Senhor Jesus.